Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, companheiros, essa equipe de colaboradores tão prestativos que sustentam a casa em todas as suas atividades da doutrina e de todas as causas de bem fazer ao próximo. Mais uma vez aqui nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dia especial, dia 2 de janeiro de 2021. Sobrevivemos, passamos o ano de 2020, superamos o ano de 2020, nós que estamos podendo aqui juntos fazermos essa reflexão. Muitos não conseguiram, outros ainda estão necessitando de cuidados. É um momento ainda de muita cautela, um momento difícil, mas não impossível para a humanidade, nós sabemos disso. Não é a primeira vez, são muitas já as testagens de um formato assim global que atinge todas as civilizações. Isso vem acontecendo em processos geológicos, que foram os grandes movimentos geológicos que já tivemos, e agora por conta da própria Covid. 2 de janeiro de 2021, estamos reiniciando, começando um novo ano, reiniciando uma nova expectativa, torcida de que as coisas deem certo, que possamos ter um ano um pouco mais tranquilo, possamos retomar projetos nos mais variados, seja no campo laboral, seja no campo familiar, seja no campo social geral, principalmente no campo onde, como ouvia outro dia uma pequena passagem, uma palestra, uma reflexão pequena do nosso querido Divaldo Franco, onde ele falava, antes de reencarnarmos, a última mensagem que recebemos do plano mais alto é o de servir. Servirmos-nos de servir, porque é assim que vamos produzir a nossa melhora e infundir com a nossa participação positiva uma melhora no meio a que estamos inseridos. E o tema de hoje, voltamos da volta do espírito à vida corporal, questões 330 a 343 do Livro dos Espíritos. Vamos pegar o primeiro índice, o primeiro indicativo, que é o prelúdio da volta. Prelúdio. Prelúdio é a primeira etapa, é o iniciar, né? O que antecede uma causa maior, um fato. Existe o prelúdio em música que geralmente antecede os grandes concertos, né? É o primeiro passo, é a introdução. Nós estamos falando prelúdio da volta ao mundo corpóreo, ou seja, reencarnar, deixar o espaço, deixar a condição errática, seja nas colônias, seja nos hospitais, seja numa erraticidade que nós não conseguimos nos identificar ainda como espíritos, porque nós estamos aqui falando entre nós como espíritas para esse curso da Casa do Caminho. Outros tantos poderão estar assistindo em algum momento a esse curso sem terem uma participação espírita. Será mais um tema, será mais um assunto para quem tiver interesse, mas nem todos. Existem muitas denominações religiosas, claro, espiritualistas e reencarnacionistas, mas o espiritismo, a doutrina espírita, trazida, codificada por Allan Kardec, pelo professor Allan Kardec, nos traz um esclarecimento pontual. É nesse diálogo, multidiálogo com os espíritos, através de muitos médiuns no passado, que ele conseguiu codificar esse conjunto de questões e respostas que nos trazem. Hoje, o que sentimos, como nos preparamos como espíritos, porque somos espíritos nesse momento encarnados, mas nós sabemos que vamos desencarnar. Para quem estiver, vamos dizer, nos assistindo ou vendo pela primeira vez, para nós espíritas o desencarnar é similar a morrer. Só que quando se fala em morte aqui no planeta, falamos na morte, na extinção. E para nós não há uma extinção, há uma extinção biológica. Temos a sucumbência do corpo físico, que serve a nós, espíritos, nessa interrelação e nesse intercalar entre estar encarnado e não estar encarnado, que é estar erraticamente. Aprende-se lá, evolui-se lá, claro, em todos os momentos. O espírito está em contínuo crescimento.
O espírito está em contínua aquisição. Ele pode até tomar a decisão pelo livre-arbítrio, que é uma das fantásticas faculdades que dispomos, de não fazer absolutamente nada. Ele se torna estacionário, mas não quer dizer que ele regrida, não quer dizer que ele vai retrogradar. Mas voltamos. Todos morremos, todos desencarnamos. A extinção biológica faz com que o corpo pare e o espírito, não tendo mais a função do corpo, se desligue através de processos que já foram aprendidos, serão revistos novamente à frente, vá se fazendo esse desligamento até que se torne absolutamente como espírito revestido dessa tênue matéria que é o perispírito, se torne independente da matéria. O que acontece? Extinção. Voltamos ao plano errático. E quando estamos lá, como voltamos? Prelúdio. Nós temos uma sensação, sabemos que vamos morrer, portanto, enquanto espíritos simples e ignorantes, estamos no aprendizado. Quando atingimos um determinado patamar de conhecimento, já temos consciência de que há necessidade da volta até que consigamos aparar, vamos dizer, todas as arestas, que foram algumas criadas e outras são aquisições necessárias. Nós temos diversas carreiras, vamos dizer, simbolicamente, é claro, para que possamos traçar uma trajetória muito ampla, muito robusta do espírito. Então, o que acontece quando temos que retornar? Questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Bom, aqui vem a resposta. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima ao fogo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes que morrer um dia, acabamos de falar, mas ignoram quando isso se dará. Nós também, num sentido geral, sabemos da nossa extinção biológica, da desencarnação, que é compulsória, mas não sabemos quando. A gente não sabe quando esse prazo de validade está ali colocado. Nós não temos essa visão desse rótulo nosso, falando nessa metáfora. Mas a mesma coisa acontece com os espíritos. Então, qual é a sensação? Se morrermos na carne para reentrarmos no plano invisível, no mundo maior, como é voltarmos à carne? É uma extinção lá. Morre o espírito lá? Não. Mas ele se desapega, vamos dizer, ele deixa de existir naquele plano para se preparar numa reentrada. E quando é isso? Quando começa a junção entre a formação do ser, a formação celular. Quando encontra o espermatozoide com o óvulo e começa a duplicar esse conjunto extraordinário que vai ser esse corpo, essa ferramenta, essa morada, esse laboratório, essa escola, esse hospital, que vai nos servir ao espírito que somos para as nossas diversas experiências. Opa, então eu estou feliz lá e vou ter... Vai. Nós vamos compulsoriamente termos que retornar ao corpo físico. Não há como deixar por enquanto, porque não somos espíritos perfeitos ainda. E olha, mesmo como espíritos perfeitos, podemos receber missões. Jesus, o espírito perfeito, o espírito mais perfeito, o espírito, a maior referência espiritual que temos na história da humanidade. Há pouco comemoramos o indicativo do seu natalício, embora 25 de dezembro não o seja, mas o indicativo, aquilo que foi eleito como a data, para esse espírito que veio e dividiu a nossa história, dividiu o nosso calendário, né, o calendário gregoriano, antes e depois dele. E a definição para hoje que nós temos é que enquanto não chegarmos a esses espíritos perfeitos, a reencarnação é compulsória. Nós vamos ter que fazer. Só que nos é dado o livre-arbítrio. Então, quanto mais consciência, quanto mais percepções, quanto mais um estado de consciência da necessidade do nosso crescimento, da necessidade da reparação. Sim, porque temos coisas a reparar. Dívidas, não vamos pensar em dívidas. Aqui está o compêndio todo da questão 330, 343, mas ninguém está falando em dívida.
Nós estamos falando em repararmos, na possibilidade de reajustar. Não reencarna, reajusta, refaz, é refazer o caminho. Ah, mas eu vou fazer o caminho a partir do momento da onde eu parei? Não. Você desencarnou, teve uma evolução. Ah, não, eu fiquei estático lá. Bom, se você ficou estático, alguma coisa você reaprendeu, mas não quer dizer que você vai começar do ponto aonde você parou. Nós vamos ter escolhas. Por exemplo, nós vamos escolher as nossas provas? Vamos. E não adianta querer ser apressado, porque quando percebermos, por causa da amplitude que temos da nossa visão consciencial, a partir do momento da liberação da matéria, porque nos torna tudo muito mais amplo, isso é papel de outro capítulo do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a percepção da necessidade, e aquilo eu podia ter feito melhor, aquilo eu deixei de fazer. Sim, porque existem coisas que deixamos de fazer. Na maioria das vezes, até eu me arvoraria em dizer que não somos só responsáveis pelo que erramos, mas pelas nossas ausências, pelo resultado das nossas ausências, não é isso? Nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer, nas oportunidades que se apresentaram, nas múltiplas oportunidades. Somos responsáveis, inclusive, pelas múltiplas apresentações de oportunidades do reencarnar, e o espírito fica, até que num dado momento, você está consciente, está percebendo, você é constrangido. Porque uma coisa é o espírito simples e ignorante que tem que começar a vivenciar o beabá, o aprendizado simples. É como nós, como pais, ou avós, ou tios, ou tutores, podemos pegar uma criança em tenra idade, início, e levarmos para a escola. Tem que escolarizar. Ela vai ter que aprender a escrever o próprio nome, vai ter que aprender os pontos iniciais que vão nos trazer a intelectualidade, um mínimo necessário para o nosso avanço intelectual e espiritual. Não adianta querer pensar que só vai ter avanço espiritual sem que tenha um conhecimento intelectual. Mínimo que seja. Ninguém está dizendo aqui um PhD em universidade, são outras coisas. Cada um dentro do seu formato, da sua capacidade, da sua necessidade de experiência. Mas nós temos a necessidade. Então, nós levamos. Agora, se essa criança que nós estamos cuidando como zeladoria vai se formar na universidade, é uma decisão dela. Porque quando estiver entrando na universidade, pode ser até que não tenha os 18 anos do termo legal de maioridade. Pode ser que ela esteja com 16, 17, mas chegar ao final de um curso de uma universidade, que são normalmente entre 4 e 5 anos, e fechá-la, é opção. Ela pode começar e pode desistir. Sim, ali ela parou. Ela parou, no direito. Mas no começo ela precisa aprender. Então fica uma escolha. Só que chega uma hora que você tem consciência e isso vai te exigir. Lá na erraticidade você vai ser constrangido. Escuta, você não está querendo descer a carne, não está querendo assumir as possibilidades que você... Ah, então você vai descer de qualquer jeito. Ah, vai. Estamos te dando a oportunidade de escolher teu corpo, as provas, as condições, o gênero, todas as ações possíveis, inclusive escolher a família que você vai nascer, os entes queridos. Ah, você não quer? Então, nós vamos fazer isso por você, porque existem espíritos altamente capacitados para nos auxiliar, mas também, se nós não aceitarmos o auxílio, em nos imputar as necessidades do progresso para nós. Não podemos ficar parados. O universo não pode ficar dependendo da nossa estagnação, da nossa pouca vontade, do nosso pouco estímulo em evoluirmos. Nós estamos a serviço desse universo que está a nosso serviço. Todo dia o Sol raia a serviço do planeta. Estamos lá naquele movimento de translação e rotação, quando novamente o nosso hemisfério, ou a parte geográfica em que estamos, chega no tempo do Sol, ele ilumina, está a serviço do planeta. Nós também temos que estar a serviço. Então, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Claro, é missão. Essa é uma questão a 331, mas muitos há que tal coisa não pensam e nem sequer compreendem, dependem de estarem mais ou menos adiantados. Lembra que eu falei? Um processo de capacidade de absorção intelectual. Se somos espíritos mais jovens, precisamos de mais apoio. Se somos espíritos
mais vividos, mais experienciados, nós vamos precisar de uma assessoria. Né? Nós vamos ter um auxílio no gerenciamento do nosso processo. Agora, se estivermos assim, de pouco caso, desatentos, distraídos dessa obrigação, nós vamos ser constrangidos, como eu falei. E se a gente considerasse bastante feliz uma condição mediana entre espíritos errantes, essa aqui é a questão 333, eu estou bem feliz aqui, eu acho que eu não preciso voltar, se não precisa. Você não entendeu ainda, nós talvez não tenhamos entendido ainda, mas a condição que vivemos, nós estamos tendo essa oportunidade extraordinária agora de fazermos essa reflexão por esse meio digital que está nos permitindo o contato. Não é fantástico? Claro que é. Fruto do quê? De uma compulsória necessidade. Nós estamos falando dos cursos na Casa Espírita. Como fazíamos esse curso antes de 12 de março de 2020, que passou, ficou lá atrás? Como fazíamos? O processo, vamos dizer, dessa inflamação do planeta, outra metáfora, né? Uma figura de linguagem que a gente usa, mas é uma inflamação. Houve esse adoecimento do planeta, ou seja, o adoecimento é nosso, o planeta está nos servindo e nós nos servimos dele e devemos servi-lo para podermos melhorar. Bom, mas voltando, essa inflamação começou em dezembro de 2019, as primeiras notícias. Portanto, encerramos há 2 dias o calendário de 2020, nós já estamos com mais de um ano do efeito Covid e todos os seus efeitos colaterais em nossas vidas. Progressos foram produzidos, vacina, remédios que estão sendo usados, processos de medicação experimental estão sendo usados. Esse meio digital que nós estamos usando é compulsório. Foi um aprendizado. Eu não sei se estou conseguindo me expressar bem perante os senhores e senhoras, mas posso confessar que há um pouco mais de um ano atrás, quando começamos, fomos requisitados, que veio a oferta da tarefa através desse meio e não mais presencial como era, tanto para aulas como para as palestras, nesta casa e em diversas outras que nos oportunizam também, como convidados e como colaboradores que nos sentimos a título de sermos meritoriamente bem recebidos para tantas outras atividades, ela veio a ser digital compulsória. Nós estamos fazendo isso porque se não fosse isso, estaríamos estudando como? As nossas faculdades, eu tenho uma filha, está na universidade, está fazendo a aula de modo remoto, chamado remoto, mas presencial, com contato com os professores, tendo feedback a todo momento, sala trabalhando em conjunto, processos sendo estabelecidos, é o que fizemos agora. E isso com tantas outras coisas. Aprendemos a mudar os nossos valores, aprendemos a trocar valores de coisas que antes nos eram de espécie muito determinadas e que agora ficaram reduzidas. Nós tivemos uma mudança de hábito, mudança de processo. Assim é quando somos chamados à reencarnação. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Não. Mais do que esse momento compulsório que veio para o planeta e nos obrigou a nos reajustarmos dia após dia, e estamos fazendo isso ainda agora, para a reencarnação, quando te é ofertada a escolha, você vai escolher. Vai escolher teu corpo, né? Vai escolher homem ou mulher, vai escolher o tipo de provas, não vai exagerar. Porque lembra lá na questão, se a gente fica preocupado, talvez existem histórias, André Luiz tem um conjunto, um repertório muito grande trazendo essas explicações, de que a espiritualidade lá na colônia, por exemplo, de nosso lar, eles se unem para projetar esse corpo junto com o espírito que está ali olhando. Né? Sim, mas a minha forma física, você pode ficar parecido.
Você pode ter, por exemplo, os mesmos olhos, você pode ter isso, mas você tem que entender que você está nascendo na família XY, né, os cromossomos, fazendo aí de novo, sem querer, essa metáfora, mas você vai ter um formato que você tem que estar com o DNA apropriado do meio onde você vai ser inserido. Então, vão ser sendo feitas adaptações. Eu vou ser rico ou pobre? Eu vou ter muitos problemas ou poucos problemas? Problema todo mundo tem. Até porque quando a gente começa a pensar, eu tenho muito problema, fulano tem pouco problema. Bom, primeiro é um modo de você olhar. Porque às vezes ele dispõe de problemas tão maiores que o seu, só que eles não externam. E ele sequer reclama. E a gente, às vezes, eu estou falando a partir de mim, é claro, usando isso como um exemplo, nós reclamamos demais por coisas menores e temos outros irmãos e irmãs que estão à nossa volta e que nada reclamam e a gente acha que eles não têm problema. Não tem problema. A gente não sabe das deficiências físicas, não sabemos das deficiências materiais, não sabemos das deficiências sociais, familiares. Vivem, às vezes, em meios tão áridos, tão difíceis, e nós não temos a percepção porque não fazem chegar a nós uma reclamação, um comentário, um esboço daquilo que possam viver. Então, o tipo de problemas que a gente vai ter, na verdade, são os desafios, né? Como espíritos já estamos vivendo aqui nas mais variadas idades que temos, e aquilo que nos parece muito fácil, esqueçam, isso aí é suporte. Aquilo que parece fácil, que façamos, que realizemos com muita facilidade, isso é suporte para que possamos estar amparados pela espiritualidade, pelos nossos méritos já adquiridos em realizar aquilo que vai nos parecer, à primeira ordem, um embate. Né? Vai parecer. Mas nós temos que ser sacudidos. Deixa eu virar aqui para continuar com as questões. Cabe ao espírito a escolha do corpo? Já falamos que sim. Poderia ele recusar na hora do acontecimento, do nascimento aqui no plano, da gestação concluída, o corpo todo preparado, o espírito recuar? Não. Não é bem assim como dizem. Por quê? Tem a questão 337. Ela pergunta se quando desencarnamos, está um pouquinho anterior a essa, né? Se quando desencarnamos, participamos do nosso velório ou percebemos o movimento. Tá lá, tem um desenvolvimento muito grande. Existe muita bibliografia a respeito. Temos os demais autores que Chico trouxe tantas mensagens de diversos autores espirituais, o próprio Divaldo também, muitas obras explicando isso. Então, até o modelo como devemos ter o comportamento quando estamos num velório, seja ele de qual denominação religiosa for, porque, na verdade, o espírito do desencarnado pode estar lá presente. Estamos olhando as vestes despojadas do espírito, mas o espírito pode, até atordoado e sem estar se percebendo, olhando aquilo tudo. Isso é possível. É um outro capítulo do Livro dos Espíritos. Em algum momento, eu ou outro dos grandes colaboradores dessa casa, eu sou apenas um convidado, vão poder estar expressando com todos os senhores e senhoras colaboradores e trabalhadores da Casa do Caminho. Porém, a gente não presencia o nascimento. Isso já está colocado aqui. Por que não presenciamos o nascimento? Porque quando estamos sendo preparados como espíritos para a reencarnação, começamos num processo que, tal qual há o desenvolvimento metabólico, o desenvolvimento físico do corpo, vai havendo uma união molécula a molécula do nosso perispírito àquele, se moldando aquele novo corpo, se moldando novamente aquele DNA que está nos servindo, se moldando aquele conjunto físico que está nos recebendo e, portanto, pouco a pouco, numa forma de aceleração de um processo, perdemos a consciência momentânea do nosso estado, da nossa identidade espiritual. Eu aqui me chamo Can Robert na presente encarnação. Não me lembro dos meus nomes anteriores, como homem ou mulher. Não consigo ter essas lembranças específicas, porque isso houve um embotamento, até para a nossa própria facilitação. Porque se viéssemos com a consciência de tudo que realizamos no passado, eu queria saber
eu devo ter sido um rei, eu devo ter sido sempre extraordinário, né? A gente nunca pensa que pode ter sido um bandido, uma prostituta, um meliante ou simplesmente uma pessoa sem expressão nenhuma com o mundo ou alguém muito mesquinho, enfim, não, isso a gente não pensa. A gente sempre quer pensar que foi um nobre, né? E que de nobre só estragou a humanidade. Me desculpem os nobres, mas qual a diferença, né? O nobre é uma designação que foi produzida por alguns homens que se apoderaram, se tornaram empoderados desses termos e tudo para relutarem a sua designação comum e fazerem o que deveriam estar fazendo e dela se nutriram, na verdade se serviram em vez de servir. Mas vamos voltar ao nosso tema. Você não vai presenciar o teu nascimento, porque você vai estar inconsciente. Poxa, mas a gente tem notícia de crianças que já nascem efetivamente mortas. Pois é, houve uma movimentação mínima entre a ligação do espírito e do corpo, não houve total conjugação e a criança é um nat morto. Isso acontece. Mas não quer dizer que não tenha tido nenhum espírito designado aquele corpo que assim estava acontecendo. Ah, não, mas um capricho da natureza não vai. Não, sempre tem uma designação, porque não vai haver um modelo dentro da lei divina de se desperdiçar um processo desse. Pode ser um choque para a mãe e para o pai, para a família, para todos. Não está se desperdiçando. Ali há uma história. Naquele momento duro de sofrimento, de dor, da chamada perda, da chamada não realização, ali existe uma lição. Ali existe um resgate. Ali existe um refazimento de sentimentos de forma que nos chamam à reflexão. Né? É muito duro, tenha dúvida. Eu considero algo de extraordinário, de muito difícil. Mas acontece. Ah, mas não tem nenhum espírito? O espírito veio e só apareceu. Olha só, não existe, já vou dar um salto quântico aqui nas nossas questões, não existe a mesma encarnação para todo mundo. Não existe a morte igual. Somos seres individuais, com personalidades individuais, com missões individuais, e vamos desencarnar. Ah, mas caiu o avião, morreu todo mundo dentro do avião. Isso foi uma forma de desencarne coletivo. Mas cada um que estava ali presente teve uma sensação, um formato, uma percepção ou não daquele acontecimento. A percepção é diversa. Não existe a mesma, da mesma forma que não existe a reencarnação igual. Cada reencarnação tem uma necessidade, uma individualidade, um processo, algo que é muito particular. Então, quando nós estamos falando dessas questões todas, a turbulência, o espírito sofre uma turbulência. Nós já não vemos com quem tem possibilidade, eu sempre uso muito essa metáfora da aviação e do espaço, porque nós tivemos a oportunidade de, por alguns anos, estarmos na experiência do aeronauta, do piloto. Então, quando a gente está em cima, você não está percebendo nada e de repente sacode, é turbulência. A reentrada, isso eu nunca experimentei, a reentrada de uma espaçonave, de uma nave espacial na atmosfera, é uma turbulência extraordinária. É um choque, um impacto que, se não tiver muito bem calculado, simplesmente incinera a espaçonave. A mesma coisa quando saímos para romper uma camada de atmosfera que temos no planeta de um pouco mais de 100 quilômetros e rompemos essa camada e vamos vencendo, através da ciência, de todos os equipamentos e dos astronautas, todo esse conjunto rompe essa camada. É uma turbulência impressionante. É turbulento voltar à vida. Até porque, quando voltamos à vida, não é a passeio, é esporte. Nós estamos voltando com um conjunto de missões. Você acabou de dizer que a gente não lembra. Não lembrar não quer dizer que não esteja imputado a cada um de nós o cumprimento da tarefa e a capacidade. O nosso neocórtex, já no cérebro avançado, do abstrato, que é capaz, deixando lá o reptiliano, o emocional, mas já na capacidade de realizar as coisas abstratas, reconhecermos. Mas e aquele que não é espírita reconhece? Não, mas ele percebe que é um desafio. Quantos desafios?
como a humanidade se desenvolveu cientificamente, como a humanidade se desenvolveu através das navegações, como a humanidade se desenvolveu lá atrás, 12, 14 mil anos, recente, né? Que nós fomos domesticar terra e animais para começarmos a ter agricultura, criações e pudéssemos dela nos servir para a expansão da humanidade. É tudo assim. Turbulência tem a todo momento. Nós estamos vivendo um momento turbulento? Estamos. Daí o fato extraordinário de estarmos nos superando. Percebendo, mas isso então é uma destinação coletiva? Eu não sei explicar isso. Eu posso te dizer que eu penso que esse é um momento de reajustamento para a humanidade, através de mais uma pandemia, que não é a primeira nem será a última, porque nós ainda precisamos de impactos de grande ordem, como temos aí impactos de grande ordem na questão sísmica, com grandes sismos, com grandes movimentos geológicos que movimentam grandes porções de terra e grandes porções de água e que movimentam destruição, desencarne coletivo de grande ordem, nós estamos envolvidos. Mas se isso é um coletivo, eu acredito que sim. Está escrito na história, senão a gente pode até não estar escrito. Eu entendo que quando cada um de nós escolheu reencarnar, nós estaríamos por livre, espontânea vontade ou submetidos a um constrangimento, nos submetendo a um novo processo, a um processo de reajustamento, de reconformidade, mas ao mesmo tempo de criação, de desenvolvimento, de trazermos daquilo que já temos como acervo melhoras para o processo. Então, para a gente poder ir fechando, já aqui na questão 342, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos? Olha, nós não somos abandonados. Às vezes, já estão conosco nesse momento os nossos mentores e bons anjos de guarda, que já vêm, não numa torcida, mas num trabalho efetivo, já nos sustentando, e como quem diria, batendo no nosso, não desiste, é a hora, não entrega, está difícil, não entrega. Alguém que já fez aqui corrida, já de grande curso, pratica alguma atividade que tenha exigência física muito grande, corrida normalmente é assim. Ou então até essas pequenas maratonas, onde você pedala um pouco, nada um pouco e corre muito, não entrega. Não entrega, porque a vontade chega num dado momento, você chegou lá com muita vontade. Eu vou usar outra metáfora. Você chega lá para participar, treinou, só que o treino você parava e fazia uma coisa de cada vez, simulava, mas não estava na exigência de chegar ao término. Se acontecesse alguma coisa, você dá aquela paradinha. E aí a realização do psicológico é muito mais tênue. Mas quando chega na hora da prova, você tem que começar, vamos nadar um pouquinho, vamos pedalar outro tanto, até um grão de areia no tênis, na hora que você sai correndo lá da água, você vai arrancando máscara, já vai trocando de roupa, molha o pé ali um pouquinho para tentar tirar aquela areia toda, mas só um grão de areia, você já sabe que no final da pedalada e no final da corrida, que é as coisas que você vai fazendo, já está te incomodando, já formou uma ferida, não é uma bolha. Ela começa como uma bolha e vai virar uma ferida. Assim somos nós, nessa encarnação. Nós aceitamos a maratona, nos preparamos na maioria das vezes, estamos... mas quando chega aqui agora, na hora, o psicológico muda, tem uma exigência, tem que cumprir, tem que chegar. Você já começa até a negociar, diz, não, já não quero mais chegar em primeiro lugar, para mim se eu acabar já está bom. Quando você está lá no final, você já está achando assim, pô, se alguém vier me socorrer, é melhor do que eu terminar, porque eu já não sinto mais o corpo, eu já não sinto mais as pernas, eu já não sinto mais a minha barriga, eu não sei se eu estou com sede, se eu estou desidratado, se eu estou perdendo, tudo se embaça na minha frente, eu já não estou ouvindo direito. É isso, mas você tem que superar. Porque quando você cruza a linha, independe da posição em que você está, até porque as pretensões são mínimas, né? Não é um esporte para poucos, que são os não favoritos, mas aqueles que se dedicam com afinco para serem profissionais, a outra grande maioria faz para a superação. Somos nós, estamos aqui. Vai ter grão de areia, a gente vai engolir água quando estiver nadando.
A água salgada, ela entra pelo nariz, vai te atrapalhar, embaça o óculos, aquilo entra no teu, por maior a vedação, vai entrar, vai desajustar e você não pode parar de dar abraçada, porque se parar para ajustar o óculos na abraçada, você perde posição, perde ponto e passa um monte por cima de você. Então, gente, reencarnação dói, dói. Crescer não dói? Dói os ossos, dói o alongamento do tecido. Reencarnação dói, assusta, mas não é impossível. Ela só é necessária e é misericordiosa, porque ela nos dá que muito frequentemente temos a possibilidade de fazê-lo e desistimos. A gente não pode ficar levando conta para pagar daquilo que deixamos de fazer, gente. Eu sei que todo mundo aí, ninguém mais faz mal deliberadamente, mas não fazer o bem a si e ao próximo e encarnar é uma consignação dessa confiança do Pai em nós e naquilo que vamos realizar pelo próximo, no coletivo, no individual, social, em família. Isso é a conta de quem não fez. Teve a oportunidade, não fez. 2021, começamos, vamos realizar, vamos fazer. Estamos aqui com essa oportunidade. Vamos ser caridosos conosco e com o próximo. Vamos nos amar mais, nos respeitar mais, dar mais valor aos momentos que temos juntos, dar mais valor ao fato de que estamos respirando. Podemos ainda continuar com a tarefa, podemos concluir parte, ou quase tudo, daquilo que determinamos para a nossa reencarnação. E não mais, questões 330 a 343. Leiam, a explicação é perfeita. Eu aqui sou apenas um mediador, um intermediário, um provocador de uma reflexão nos senhores. O verdadeiro aprendizado está nessa leitura desse livro extraordinário, Livro dos Espíritos. Está ao contrário aí para vocês, mas dá para fazer leitura. Livro dos Espíritos. Leiam, esclareçam-se. Isso vai trazer a cada um de nós conforto e tenacidade nessa maratona chamada vida reencarnado. Que a graça de Deus, nosso Pai, esteja presente. Eu vou lembrar que nós tivemos outras oportunidades em que pedimos tanto pelas cestas, tanto pelas crianças, lá para o Natal, que foi recente agora, uns dias atrás, deu certo. A Casa do Caminho agradece muito. Famílias, jovens, idosos, de todas as idades, foram atendidos nos propósitos. Gente, isso é extraordinário. Mostra que cada um de nós pôde ajudar, fazer um pouco pelo próximo. E isso trouxe um coletivo extraordinário de alegria para todos esses que nesse momento são necessitados. Quem sabe, no futuro, serão aqueles que estarão nos ajudando em tantas outras oportunidades, nessa e em outras encarnações. Que a graça de Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que o Pai Maior continue a nos dar a possibilidade do reajustamento. Que Dr. Hermann e esses bons espíritos da Casa do Caminho não desistam de nós, porque muito precisamos deles nessa orientação, nesse caminhar, que ainda temos muito chão pela frente. Graças a Deus.